Irmãos, esse estudo, toda essa série de estudo, além da Bíblia e do Espírito de Profecia, é baseado nesse livro aqui, Viviane já apresentou no começo, que é o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, é a Conferência Geral de 1895. Esse é o volume 1, né, que nós publicamos. Pela graça de Deus, estaremos para publicar o próximo volume, volume 2, que é o restante dos sermões dele. Acredito que nos próximos meses, 2 meses, acredito eu. E o conteúdo dessa série que estamos estudando aqui se baseia do capítulo 13 desse volume aqui até o sermão 26, que já é no volume 2, né? Então, acredito que no decorrer desse estudo, a gente vai ver conteúdo do que será o volume 2, antes que o livro mesmo seja publicado. Então, são estudos baseados nos sermões dessa conferência. Esses sermões são muito fortes. E são muito, assim, esclarecedores, impactantes e esperançosos também. São uma bênção. Realmente muito, assim, tremendos. O de hoje, baseado no capítulo 13, vocês vão ver de maneira surpreendente, embora sempre lembrando, é uma série de estudos. Então, algumas observações que eu faço. Primeiro que eu não vou conseguir, e nenhum ser humano irá, esclarecer tudo, né? Mesmo que dentro desse assunto. Esclarecer, esgotar o assunto. Na realidade, esse é só um estudo que é feito com a intenção de motivar vocês, incentivar vocês a buscar mais. Né? É para dar o despertamento. Então, e também nortear, né? Baseado nesses estudos que temos feito, nos ajudará a compreender muita coisa. Mas, como eu não sou o dono da verdade nem da razão, eu não vou ter a resposta para tudo, né? Não existe uma fórmula para que todos aqui consigam, de maneira plena e absoluta, ter a resposta para todos os seus questionamentos e dificuldades somente com esse estudo, tá? Mas acredito que, pela graça de Deus, ajudará muitos de vocês em muitas coisas, assim como tem me ajudado. Então, o estudo de hoje é um início, e dentro desse conteúdo, o que ficar provavelmente na mente de vocês em aberto, algumas questões que de repente vocês não conseguiram entender, ou então ficou faltando alguma coisa, pode ser que nos próximos estudos eu aborde o que provavelmente nesse estudo você esperava que fosse abordado, mas não foi, certo? Então, é com paciência, pois é uma série. Então vamos aprendendo junto, passo a passo, né? Etapa por etapa, tá? Estou só dando essa observação, porque sempre vai ficar algumas questões. E como eu disse, nos próximos estudos pode ser que elas sejam abordadas, tá? Então, levando em consideração o que eu falei, o nome da série é O Mistério de Deus. Quem estudou conosco semana passada entendeu o porquê, né, do título. O mistério de Deus é Cristo em nós, né? É Deus se manifestando em carne. E essa obra, de maneira assim tremenda e esclarecedora, a obra de Deus se manifestando em nossas vidas, fazendo as obras dele em nós, primeiro se entende pela vida de Cristo, para depois passar para o povo dele. E por isso nós iremos começar essa série, a partir de hoje, estudando mais a vida de Cristo e a humanidade dele. E até que ponto ele se aproximou de nós, né? Ele se envolveu com a humanidade. E como isso nos afeta, como isso nos envolve. E esse é o ponto-chave, é o objetivo do estudo. É ajudar a gente a entender o quanto ele se aproximou de nós e o quanto o valor que o ser humano que nós temos para ele. O quanto que ele sofreu
e o quanto que ele participou da humanidade para então nos salvar. E como que, da maneira como Deus se manifestou na vida dele, manifestou na nossa. Então, essas e outras questões serão abordadas. A princípio, algumas questões serão mais no campo de termos simbólicos, e depois a gente vai partindo mais para o campo de termos mais práticos. E vocês vão entender melhor. Os estudos do sermão 15, 16, 17, meus irmãos, é forte demais. É muito forte, é de você apertar o cinto, porque é realmente muito impactante. Esses primeiros estudos aqui, os sermões 13, 14 até o 15 mais ou menos, eles são muito bons também. Mas a partir do final do 15 para o 16 e 17, é uma coisa assim incrível. O título do sermão de hoje, do estudo de hoje, na verdade, é Tocado com o Sentimento de Nossas Fraquezas. Esse é um título, né, inclusive até teve um livro, né, que saiu aqui no Brasil, traduzido, Tocado com os Nossos Sentimentos, né, que é tirado dessa frase que, na realidade, é uma parte de um verso da Bíblia, né, de Hebreus capítulo 4, dependendo da tradução, né, segundo a tradução King James. Existe essa frase, essa expressão assim tão... Ela tem uma profundidade de entendimento tão forte, que é o que a gente vai estudar hoje, tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Essas mensagens, elas visam, e o objetivo é esse mesmo, encaminhar mais ainda todos vocês para Jesus Cristo, para uma dependência maior de Jesus Cristo e para uma aproximação, uma comunhão maior com Ele. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Porque o tempo que estamos vivendo requer muito isso. Na realidade, é a nossa única esperança, né? Cristo em nós. Iremos ler vários textos do Espírito de Profecia também, textos da Bíblia e alguns textos do livro da Conferência de 95. O primeiro texto de Ellen White, ele é assim tremendo. Quem já leu o Desejado e já passou por esse texto, não sei se vai se lembrar, mas ele vai talvez uma vida maior nesse estudo. E vocês vão entender por quê. A gente, inclusive, vai ler esse texto mais de uma vez. Diz assim: Cristo conhece por experiência, olha, por experiência, as fraquezas da humanidade. Ou seja, ele experimentou. Tá? Segundo o próprio Espírito de Profecia. Também nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Isso é algo incrível e ao mesmo tempo, porque Deus está nos revelando, o Deus já deixou revelado na inspiração, que Cristo experimentou as nossas fraquezas, nossas necessidades, e Ele sabe onde está a força de nossas tentações. Então, o quanto Ele nos conhece é muito mais do que imaginamos. O quanto Ele nos entende é muito mais do que imaginamos. No próximo estudo, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Como ele conseguiu isso, por que isso aconteceu, dele conhecer tão profundamente cada indivíduo. Nesse estudo a gente já vai começar, mas iremos detalhar mais no próximo. Mas o texto continua dizendo, pois foi tentado em todos os pontos, como nós, e todavia sem pecado. Está velando sobre ti, temente filho de Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós. E a gente já começa com esse texto, né? Tentado, Deus pergunta para a gente, pergunta para mim e para você. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Esse é o nosso Jesus Cristo e essa é a missão dele. E foi para isso que ele se tornou um de nós. E esse estudo vai nos ajudar a compreender isso de maneira tremenda. Principalmente a nossa vida prática, a nossa experiência com ele. É isso que ele quer fazer conosco.
É isso que ele quer para você e para mim. Então, isso é o que nós necessitamos mais nesse momento da nossa vida. É entender que Cristo experimentou nossas fraquezas, nossas necessidades, e ele sabe onde está a força de nossas tentações. Então, mesmo que ninguém lhe entenda, mesmo que ninguém imagine o quanto muitas vezes você está sofrendo, seja lá pelo que for, ele lhe entende sim. Ele é muito mais próximo de você do que você imagina. Muito mais próximo de todos nós. De maneira tão particular, tão individual, como se só existisse você. E isso é incrível. Porque esse é o Deus que a gente realmente tem que conhecer. Aquele que se aproximou tanto de nós, que ele quer fazer tudo isso por nós. Veja. Outro texto de Ellen White diz assim, nos lugares celestiais, né? Isso é uma meditação. Conquanto sentisse ele, Jesus Cristo, toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu. Esse era o segredo dele. Jamais cedeu. Agora, por quê? Como que ele conseguiu não ceder? Esse é um dos pontos que iremos abordar nessa série de estudos, tá? Já começaremos nesse de hoje. Mas ele sentiu, diz o Espírito de Profecia, toda a força da paixão da humanidade. Isso é a força da carne. São os impulsos e as inclinações da carne. Mas ele nunca cedeu. Por isso que nunca houve pecado nele. E isso é incrível. Esse é o mistério de Deus. Mas ele vai nos ajudar a compreender como essa experiência pode ser na nossa vida também. Primeiro iremos estudar a vida dele, para ver como isso era possível. Então, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. E, irmãos, eu não falo isso como se fosse a coisa mais simples e mais fácil da vida. Mas a gente precisa entender essas coisas para nos dar esperança. A gente não pode só falar de coisas negativas. Temos que buscar também esperança e fôlego em Deus, né? Para que possamos continuar essa jornada. Veja, Jones, no livro da Conferência de 95, né, a Mensagem do Terceiro Anjo, diz o seguinte: que tipo de carne é a nossa em si mesma? Voltemos ao 8º capítulo de Romanos e vejamos se a natureza humana de Cristo corresponde à nossa. Se ela é como a nossa, tendo em mente que a nossa é carne pecaminosa. A pergunta do início é uma pergunta retórica, né? Você já sabe, né? Foi com esse intuito que ele fez essa pergunta, né? E Romanos 8:3 diz o seguinte, e isso aqui é muito interessante. Normalmente a gente lê esse versículo, mas se focando na parte que diz assim, natureza pecaminosa. Mas veja primeiro isso. O que a lei não podia fazer, porque era fraca por causa da carne, Deus, enviando seu filho, ele realizou. Entenderam? O que a lei não podia fazer, por quê? É porque o problema está na lei? Não. O problema não está na lei. É porque a carne é fraca, né? E, consequentemente, não há de onde tirar dessa carne aqui força para cumprir a lei. Por isso, Deus enviou seu Filho, para que ele realizasse o que a lei não conseguiu, na nossa carne. A gente vai entender melhor isso durante esses estudos. Porque o verso 7 de Romanos 8 diz assim, ó, porquanto a mentalidade carnal, ou seja, a mente natural, né, é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem de fato pode ser. Então, tenha isso em mente, irmãos. Fique com isso gravado na sua mente. A mente carnal, a mente natural, ela é incapaz de obedecer, de se sujeitar à lei de Deus. Incapaz de por si só se sujeitar à lei de Deus. Então, havia algo que a lei não podia fazer que Deus, ao enviar seu próprio filho, fez. Mas qual é a razão pela qual a lei não podia fazer o que era desejável e necessário?
Porque devido à fraqueza da carne humana, a lei era impotente. O problema estava na carne humana. Essa foi a causa que fez com que a lei falhasse em seu propósito para com o homem. Então Deus enviou Cristo para fazer o que a lei era incapaz de fazer. E já que a lei falhou em seu propósito por causa da fraqueza da carne humana, e não por causa de qualquer fragilidade em si mesma, então o problema não estava na lei, Deus precisou enviar seu filho para ajudar a carne humana e não para ajudar a lei. Hoje, quase que generalizado, não generalizado, mas quase, o mundo cristão entende que o problema está na lei e que não tem o que fazer. Na realidade, o mundo cristão até reconhece que também a carne é fraca, mas tentam remediar o problema adaptando a lei ou rebaixando a lei, remediando a lei, para tentar cumprir de acordo com as próprias forças. Né? E isso é um sério problema, porque faz com que o homem cometa o mesmo erro dos judeus. Tente viver a lei de Deus, obedecer à lei de Deus em sua própria força, de sua própria natureza. E o resultado a gente tem visto durante décadas e décadas. Se a lei tivesse sido por si só defeituosa e impotente para realizar aquilo para o qual foi estabelecida, então teria sido necessário remediar o problema na lei. Se o problema estivesse na lei de Deus, Deus teria remediado o problema na lei. E Cristo não precisaria ter vindo. Ele teria rebaixado a norma dele, adaptado à fraqueza humana, para que o homem tentasse obedecer na medida do possível, até onde pudesse. Mas a Bíblia diz assim, a carne para nada aproveita. Isso foi Paulo que disse. Então nada de bom virá da carne. O próprio Paulo disse, na minha carne não habita bem algum. Né? E continua o texto, mas o problema estava na carne humana e, portanto, era uma questão de ajudar a carne humana. Então é isso que nós iremos aprender nessa série de estudos. Essa natureza que ela precisava de ajuda, a partir do momento que Adão pecou. Então, é verdade que o argumento apresentado em nossos dias é que uma vez que a disposição da carne é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar, isso significaria que a lei não pode cumprir seu propósito, de modo que Deus teve que enviar seu filho para enfraquecer a lei. Essa é a mentalidade geral da maioria dos evangélicos. Então, eles acreditam que Cristo veio abolir a lei, ou de alguma maneira diminuir a obrigação para com a lei, as exigências da lei, para que a carne pudesse assim cumprir as exigências da lei. Mas preste atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é muito interessante, que está destacado em amarelo. Veja que exemplo interessante ele dá aqui. Mas se eu sou fraco, esse é o exemplo, tá? E você é forte, e eu estou precisando de ajuda, de nada me adianta se você se tornar fraco para me ajudar. Continuo tão fraco e desamparado quanto antes. Isso não me faz bem algum. Isso é interessante. Porque do que adiantaria rebaixar, enfraquecer a lei, enquanto o homem permanecesse na mesma situação, na mesma condição? E chegar a um ponto que Deus ia ter que rebaixar tanto a lei, tanto que a lei ia sumir. Então, é como ele está dizendo aqui, não adianta enfraquecer aquilo que precisa ser cumprido, aquilo que é exigido, enquanto que o indivíduo está fraco. Não adianta só rebaixar aquilo ali. Veja, mas quando estou fraco e você é forte, e você pode me dar sua força, isso me ajuda. Portanto, a lei tinha toda a força necessária, mas não podia cumprir seu propósito por causa da fraqueza da carne humana. Portanto, Deus, para suprir essa necessidade, precisa trazer força para a carne fraca. E ele fez isso enviando Cristo. E ele teve de ser capaz de fornecer a força necessária para a própria carne que agora possuímos.
para que o propósito da lei pudesse ser cumprido em nossa carne. Romanos 8, 3 e 4, o próprio verso continua dizendo, no verso 3, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, com qual propósito? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pelo menos para os que andam segundo o Espírito. Então, o propósito de Cristo vir nessa carne era para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E a única carne humana que necessitava, a única natureza que necessitava de ajuda, de que necessitava de ter o seu problema solucionado, foi a carne após o pecado. A natureza de Adão após o pecado. E a única maneira de Cristo ajudar essa natureza, essa carne, era somente vindo e encarnando na mesma natureza. Porque ela é a única que precisa, antes do pecado, Adão e Eva não precisavam de ajuda. Não precisava de nenhum tipo de solução na carne deles. Após o pecado, sim. Então a carne pecaminosa, ela precisa de ajuda. Ela não tem o que ela precisa por si só. Ela não é capaz de cumprir as exigências da lei de Deus. Agora, não se engane com a palavra semelhança, porque foi dito, né, no verso 3, ele viu a semelhança da carne pecaminosa. Não se trata apenas de uma aparência ou uma fotografia. Não se trata de semelhança no sentido de uma imagem, apenas exteriormente, mas no sentido de ser verdadeiramente do mesmo tipo. A palavra semelhança aqui não tem o mesmo significado que no segundo capítulo de Filipenses, que trata da aparência, da semelhança na aparência. Aqui em Romanos e no livro de Hebreus, é a semelhança na natureza, na carne de acordo com sua própria matéria e substância. Esse foi o tipo de natureza que Cristo, quando disse lá em Hebreus capítulo 10, a gente até leu no estudo anterior, que Deus preparou um corpo para ele. Foi um corpo exatamente igual ao seu e o meu, a mesma natureza. Era essa natureza, é ela que precisa de ajuda e de solução. E somente Deus, enviando Cristo, é que poderia trazer essa solução. E é assim que Deus envia seu Filho, precisamente naquilo que é semelhante à carne pecaminosa. E para ser semelhante à carne pecaminosa, tem que ser a carne pecaminosa de fato, não uma cópia que não é exatamente como a nossa. A fim de ser feito carne, como a carne é neste mundo, ele, Jesus Cristo, né, teve que se tornar exatamente a mesma carne que estava neste mundo. Carne como a que temos, que é a carne pecaminosa. É isso que significa a expressão a semelhança da carne pecaminosa. Hebreus 4 diz o seguinte, para que ele experimentasse isso, para que ele experimentasse aquilo que a gente leu no começo, as duas primeiras citações do Espírito de Profecia, não havia outra alternativa, não havia outra solução, senão assumir exatamente a nossa natureza. Porque assim, ele poderia ter essa experiência que diz aqui em Hebreus 4. Nos versos 14 e 15 diz o seguinte, na tradução King James, né, a de 1611, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado. Como? Assim como nós. Essa palavra, essa frase, assim como, significa igual. Assim como nós. Porém, sem pecado. Que isso para muitas pessoas é um entrave, né? Entender isso. Se você não entende que o pecado é a transgressão da lei, a desobediência é escolher desobedecer à vontade expressa de Deus, então você entrava aqui. Como que ele teve a mesma natureza e não tinha pecado? Então você tem que entender, né? Inclusive no nosso canal, Missionários, temos 2 ou 3 estudos sobre o que é pecado e a natureza pecaminosa. Mas o mais interessante aqui é que ele foi tocado com o sentimento de nossas fraquezas. É aquilo que Ellen White falou lá naqueles textos que a gente leu.
Em todos os pontos ele foi tentado. Todos os pontos. Agora, como? Essa é uma questão importante. Meus irmãos, quando a gente lê o Sermão 15, vocês vão ver algo incrível. Está na Bíblia e a gente nunca, pelo menos eu, né, falo por mim, eu nunca tinha prestado atenção. E quando vocês lê o que ele mesmo falou dele mesmo, está lá na Bíblia, a respeito de como ele recebeu todos os pecados da humanidade e como aquilo afetou ele. Por isso que ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós. Porque alguém pode dizer, não, Jesus Cristo não pode ter sido tentado nas mesmas coisas. Não tem como. Nem existia algumas coisas que hoje eu caio nelas, e é isso que a gente vai entender. Esse é um dos objetivos desse estudo, e a gente já vai abordar ele no próximo estudo. Entre o próximo e o outro. Mas, levando em consideração isso que a gente acabou de ler, continua o texto dizendo o seguinte: ele nunca poderia ter sido tentado em todas as coisas como eu sou, se ele não tivesse sido feito em todas as coisas como eu sou. Portanto, ele deveria ser feito em todas as coisas como eu sou, se ele quisesse me ajudar, onde eu preciso de ajuda. Sei que é exatamente aí que preciso de ajuda, e sei que é exatamente aí que o encontro. E agradeço ao Senhor por isso. Cristo está lá, e minha ajuda está lá, está em Cristo. Porque ele foi tocado com todos os sentimentos de todas as nossas fraquezas. E vocês vão entender melhor sobre isso, porque isso é algo tremendo. E isso nos ajuda a nos aproximar mais dele e entender o quanto ele nos ama e o quanto ele nos quer bem. E muitas vezes nós mesmos fazemos as pessoas achar que ele só está disposto a nos repreender e nos, eu diria que a pessoa até tem que saber a palavra a ser dita, mas no sentido de nos julgar, nos condenar. Mas vamos chegar lá. Ele sente as minhas fraquezas? Sim. Ele sente as suas? Sim. Fraquezas, fragilidades, esses são termos muito expressivos. Todos nós os conhecemos. Todos nós temos muitas delas. Sentimos nossas fraquezas. Graças ao Senhor. Há alguém que também as sente. Não apenas as sente, mas se solidariza com elas. Você acha que muitas vezes você está sozinho, sofrendo sem saber a quem recorrer, porque ninguém vai lhe entender? Muitas vezes ninguém consegue, e realmente é assim mesmo. Eu não fui tocado com todos os sentimentos que você, e nem você com os meus. Então, por mais que muitas vezes a gente passe por coisas parecidas, muitas vezes a gente passa por situações, circunstâncias parecidas, mas não lidamos da mesma forma. Porque cada um tem uma bagagem de vida. Agora lembre-se, existe alguém que ele entende até mais do que você, o seu problema. E ele lhe entende não para lhe condenar, e não para lhe torturar e passar na sua cara, mas para lhe ajudar, da maneira dele, que só ele pode fazer. Nós não sabemos, ou pelo menos ainda não aprendemos. Ele está disposto a nos ajudar para que possamos aprender a ajudar os outros, porque isso não é fácil para a gente. Nós temos uma séria dificuldade de ajudar uns aos outros, mas ele não tem dificuldade nenhuma. O termo tocado, continua o texto, significa mais do que simplesmente que ele sente nossas fraquezas, que ele sente o mesmo que nós. É verdade que ele sente o mesmo que nós, mas ele também se comove, ele se compadece. Esse é o nosso Jesus Cristo, pelo menos o Jesus Cristo da Bíblia. Nossas fraquezas despertam sua afeição e simpatia. Ele é movido por uma eterna solicitude e nos ajuda. Graças ao Senhor por um Salvador como ele. Irmãos, embora ele não passe a mão no pecado, mas ele sabe a raiz de cada problema. Porque eu vou sempre citar isso, mas eu vou detalhar e explicar melhor isso nos 2 próximos estudos. Ele recebeu todos os pecados da humanidade. E é um mistério para nós entender como que um corpo humano aguentou receber todos os pecados de todas as eras, de todas as pessoas que já existiram no mundo, e até das que irão existir.
e que de maneira individual, irmãos, isso é incrível, esse é o Deus que a gente deveria conhecer. Como que de maneira individual, tão individual e tão pessoal, ele sabe, ele conheceu, como se só existisse você, cada problema, cada fraqueza, cada pecado, cada sentimento seu, cada pensamento seu estava ali nele, foi posto sobre ele. Como disse Isaías, né? Que ele recebeu, ele diz que ele foi ferido pelas nossas fraquezas, nossas doenças. Veja quanta coisa. Agora, isso é uma coisa incrível. A gente nunca para pensar nisso. Isso fez com que ele fosse tocado por todos os nossos sentimentos e fraquezas e soubesse como nos ajudar de maneira perfeita. E muitas vezes não temos conseguido a ajuda da maneira certa, porque não temos buscado ele da maneira certa. Buscamos outras pessoas, meios, métodos humanos, e o fracasso continua. E o texto continua. Repetindo, Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade. Memorize esse texto. Ele conhece por experiência nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Né? Pois foi tentado em todos os pontos como nós. Ele diz, estás tentado, ele te livrará. Estás fraco, ele te fortalecerá. És ignorante, ele te esclarecerá. Estás ferido, ele te há de curar. Ele e somente ele. Gravem isso na memória. Não dependam da força da carne, da própria força, da própria sabedoria e nem da de ninguém nesse mundo. Já existe um homem, alguém que teve essa mesma natureza, mas que trouxe toda a solução para essa carne, para poder saber nos ajudar e poder nos ajudar. E esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Jesus Cristo. Nós iremos aprender muito sobre isso nessa série. Preste atenção nisso aqui, João capítulo 2, versículo 25. Talvez você já tenha lido esse versículo e não tenha prestado atenção nisso. Dentro desse contexto faz mais sentido. Diz assim, Cristo não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse texto é incrível. Inclusive tem continuação dele mais para frente. Vocês vão entender o que é que ele vai dizer. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ninguém precisava dizer a ele. Ninguém precisava dizer a ele, Senhor, o Senhor não me entende. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele sabe muito. E muitas vezes a gente olha assim, será que o Senhor está vendo o sofrimento de determinada pessoa? Ou de determinada região que está passando por certas coisas? Ele sabe tudo. Ele sentiu. Ele se identificou com tudo que a gente já passou nessa vida. Porém, ele nunca cedeu. Mas nele estava a solução de cada pecado. Por isso que o pecado, ele nunca cedeu ao pecado, à tentação. Veja. Há certas coisas que serão uma tentação poderosa para você, que exercerão uma forte atração sobre você e que, no entanto, serão insignificantes para mim. E isso é verdade, você sabe muito bem disso. E por isso que é tão difícil a gente entender um ao outro. É tão difícil a gente muitas vezes entender por que fulano está fazendo isso ou aquilo. E quantas vezes você erramos um com o outro, porque a gente não tem essa capacidade. É por isso que Cristo disse, não olhe com os olhos do julgamento. E muitas vezes a gente cai nisso. Eu já caí muito nisso. E na medida que eu venho estudando isso, eu venho vendo o quanto Deus quer que a gente se concentre em Cristo e na missão que Ele nos deu. E quando a gente se depara com as quedas e fraquezas e problemas dos outros, a gente às vezes quer entender ou para o lado negativo ou para o lado positivo. Mas nunca compreenderemos como exatamente é a realidade daquela situação. Outras coisas que atrairão intensamente, que me atrairão intensamente, terão um poder quase irresistível sobre mim, mas não terão efeito algum sobre você. E assim é com todos nós. Aquilo que é uma tentação poderosa para alguns pode não ser para outros, e por isso que a gente não se entende muitas vezes. Mas Cristo entende.
E nós iremos entender, sendo redundante, né? Iremos entender como que ele chegou a essa experiência. Portanto, para me ajudar, Jesus precisa estar em uma posição em que possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos em que eu possa ser tentado, tanto quanto eu possa ser tentado. Mas como o que me tenta não pode tentar você, e o que tenta você pode não me tentar, Cristo deve estar onde você e eu estamos, e assim alcançar as tentações de ambos. Ele deve sentir tudo o que você tem de enfrentar, mesmo que isso não me afete, e o que me afeta, mesmo que você não o sinta. Ele tem de tomar o lugar de ambos, e assim o faz. Porque senão, como que ele poderia ser um salvador perfeito da humanidade inteira? Ele realmente precisava ser tocado com o sentimento de todos, de toda a fraqueza de todos, entender todos os seres humanos, todas as pessoas, desde um bebê até a velhice. E as pessoas até pensam, mas ele não entende a vida de um senhor de idade, ele não chegou nem aos 40, aos 50 anos de idade, que dirá uma pessoa que sofre com 80, 90 anos, com problemas que só essa idade passa. E é isso que a gente vai falar nos próximos estudos. Como? Né? Isso é muito interessante. Existe um desses estudos, se eu não me engano é o sermão 16 ou 17, que iremos estudar de maneira tremenda o que ele disse ali, quando ele disse assim, quando você faz a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. E isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito interessante. E nós iremos estudar isso mais para frente. Mas voltando para aqui, o próprio Jesus Cristo, por isso, veja, como nenhum de nós consegue nos entender exatamente onde está a raiz do problema, às vezes nós temos uma percepção que o próprio Deus nos dá. E Deus dá o discernimento para que você ali leve uma ajuda, dependendo da situação. Mas nós somos limitados, temos uma esfera. E essa esfera só Deus consegue ir além. Às vezes você consegue entender o que, ou pelo menos parte do problema da pessoa, e ajudar ela naquilo ali. Mas não é, às vezes, suficiente. Muitas vezes ainda virão coisas pela frente que você vai olhar e vai dizer, você vai ficar de mãos atadas e dizer, não sei o que fazer. Às vezes nem por você mesmo e nem pelo outro. E é aí que o nosso foco e o nosso objetivo é encaminhar as pessoas para Cristo. Não como a maioria encaminha. Para que as pessoas se acomodem ou se conformem com os seus pecados e achem que é assim mesmo. Não. Mas para que ele ajude a dar a vitória. Para que ele mesmo dê a vitória dele, que ele teve nessa natureza, para cada um de nós. E isso nós iremos estudar ao longo dessa série, certo? Então, tenham paciência, porque muita coisa vai ficar, mas como que a gente pode viver isso? Como que pode viver aquilo? Calma. A própria proposta diz, é uma série. Então, são vários estudos para que a gente possa ir com calma e a gente ir aprendendo junto. Eu também estou no mesmo barco que vocês, certo? Então, estamos aprendendo junto. Veja. Em João 2:24, diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava aos homens, a eles. Ele não estava falando aqui somente dos fariseus, não. Estava falando dos homens. Por quê? Porque conhecia todos os homens. Ele sabe, ele conhece exatamente o que está em cada um de nós. Exatamente o que está em nossa natureza. Irmãos, pense o seguinte. Se Jesus Cristo não se confiava a nenhum homem, o que dirá de nós? Irmãos, a Bíblia diz assim, nós somos cuidadores do nosso irmão. Mas isso tem um limite. E o principal cuidado que você pode fazer por uma pessoa, além das necessidades que você pode ajudar ela, de acordo com aquilo que Deus ajudar você a compreender, é principalmente encaminhar ela a Cristo, recomendá-la a Cristo, além de orar por ela, incentivá-la, motivá-la a buscar Cristo na palavra dele em oração. Porque se ele mesmo não se confiava aos homens, é porque ele sabia o problema, porque ele conhecia todos os homens. E diz, temos ainda uma outra pessoa, ainda continua o exemplo.
né, se tratando de uma terceira pessoa. As tentações que a afetam podem não afetar você e eu. Portanto, Cristo deve assumir todos os meus sentimentos e natureza, os seus e o dessa outra pessoa, para que pudesse ser tentado em todas as coisas como eu, como você e como a outra pessoa, como essa outra pessoa. Mas quando ele toma você, eu e a outra pessoa, quantos são os envolvidos? Todo o gênero humano. Então, para que ele pudesse entender exatamente a raiz do problema individual, particular, íntimo de cada indivíduo, ele precisava assumir todos de maneira tão profunda que para nós é o título dessa série, é um mistério de Deus. Nós temos que acreditar de que um problema, você muitas vezes olha assim, não, Deus não vai, Cristo não me entende nisso aqui. Ele nunca passou por isso, nem existia no tempo dele. E ele era puro, santo, ele era, mas nós temos que entender o que tornou ele puro e santo e por que ele não foi afetado com toda essa carga que foi lançada sobre ele. E essa é exatamente a verdade. Cristo esteve em nosso lugar e tinha a natureza de toda a raça humana. E nele se encontram todas as fraquezas da raça humana, como Ellen White disse, né? De modo que todo homem no mundo que pode ser tentado encontre em Jesus Cristo poder contra a tentação e libertação do poder da tentação. Uma coisa que eu acho interessante, a conclusão que eu cheguei nesse estudo, é que Deus, em Cristo, ele uniu o problema à solução. Como? O problema era a natureza caída, totalmente problemática, desconfigurada. A configuração original que Deus deu de fábrica, né, vamos usar esse termo, essa terminologia, Satanás conseguiu desconfigurar, desregular tudo. E a solução para isso era que Deus teria que habitar na carne humana. Por isso Cristo encarna, para que Deus habitasse nele, trouxesse a presença dele. E a presença dele é a solução para tudo. Porque o pecado não subsiste na presença de Deus. E isso é muito importante. Então Cristo trouxe toda a solução. Ele tinha que entender toda a maquinária humana, todo o organismo humano. Por isso que ele deu cada reforma. Ele mostrou como o corpo funciona. Ele mostrou todas essas coisas. Mas no fim das contas, todas as reformas era para que a mente se tornasse mais lúcida possível. A consciência, a razão, o juízo. Para se abrir, para ele poder operar, agir em nós, através da palavra dele, pela fé, por meio do Espírito Santo. Isso é todo um processo. Então, a gente continua. Satanás não apenas teve que tentar Jesus em todos os pontos em que ele já teve que me tentar, mas ele teve que tentar Jesus com um poder muito maior do que jamais teve que exercer sobre mim. Ele nunca teve que se esforçar muito, nem usar muito do seu poder na tentação para me fazer ceder. Essa é a nossa triste realidade. Satanás não teve que fazer muito, e nem tem muitas vezes. Às vezes Satanás não se esforça quase nada para nos fazer cair. Mas por que com Cristo foi tão difícil para Satanás? E Satanás mesmo assim foi derrotado todas as vezes. O segredo, embora a gente vá tratar bem mais detalhadamente, mas durante todo esse estudo, a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí no final desse estudo ainda. No entanto, levando em consideração os mesmos pontos em que Satanás já me tentou e me fez pecar, ou que ele teria que tentar para me fazer pecar, ele teve que tentar Jesus nesses mesmos pontos, com um poder muito maior do que ele fez para me fazer pecar. Ele teve que tentá-lo com todo o poder da tentação, que possivelmente conhece, e falhou, graças ao Senhor. Portanto, em Cristo estou livre. Isso é incrível. Porque Jesus Cristo disse, aí vem um príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E se Cristo estiver em nós e nós em Cristo, quando experimentarmos essa realidade, irmãos, o mesmo se dará conosco. Porque não será mais eu, como Paulo disse, né? Mas será Cristo em mim.
E assim como Cristo, aliás, assim como Satanás é derrotado diante de Cristo, aquele que Cristo habitar no indivíduo, o mesmo poder que não teve êxito nenhum com Cristo, não terá êxito com aquele indivíduo. Seja lá com quem for em quem Cristo habitar. Porque o segredo de Cristo, como nós estudamos também no estudo passado, iremos ver também no final desse estudo, é que o Pai habitava nele e fazia as obras. E diante de Deus, Satanás não é nada. E isso é algo que a gente tem que ter fé nisso. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu também não falo isso como se eu estivesse no nível superior ao de vocês. Porque eu sei exatamente a dificuldade que é, a batalha contra o eu. Então veja, na presença de Cristo, Satanás é absolutamente derrotado. Isso é pela fé. Nós temos que passar a aceitar isso, a receber essa verdade em nossas vidas. E passar a parar de ficar se focando no poder dele, nos problemas que ele traz para nossas vidas e trará. E se focar mais nas soluções que só Cristo pode realizar em nossas vidas. E em Cristo somos vencedores sobre Satanás. Jesus disse: o príncipe deste mundo está chegando, ele não tem nada em mim. Em Cristo, então, escapamos de Satanás. Em Cristo, encontramos em Satanás um inimigo completamente derrotado e completamente exausto. Por mais que não, assim, falando assim, eu realmente até concordo e entendo, parece uma utopia, algo fictício, mas é porque a gente ainda não tem essa experiência. Então iremos estudar como era a vida de Cristo, como que ele viveu o que viveu, para que a gente possa entender na nossa vida como que Deus pode nos ajudar. E a vida de cada um é tão particular, irmãos, que eu não tenho capacidade de ajudar ninguém plenamente, somente Cristo. Os homens atraem as pessoas para si mesmos, e por isso o fracasso continua. Mas quando a gente encaminha as pessoas ou atrai elas para Cristo, ajudando elas a entender o Cristo da Bíblia, não esse que é pregado popularmente pela maioria do cristianismo hoje, então estamos encaminhando a pessoa para a vitória e para a solução de cada problema dela. Veja, isso não significa que não temos mais lutas a travar, mas significa, e enfatizo com alegria, que em Cristo lutamos a luta da vitória. Irmãos, tenham fé, acreditem. Nós iremos estudar mais detalhadamente sobre isso. Mas vão memorizando, coloquem isso nas suas cabeças, para que os pensamentos negativos não fiquem prevalecendo na nossa consciência, na nossa mente. Ellen White disse que muitas das doenças, talvez a maioria das doenças, são causadas pela mente. Então, muitas vezes a gente está tratando do corpo físico, mas o espiritual e o mental da gente está bem pior do que a gente imagina. Mas em Cristo, a luta é a luta da vitória. Só temos que aprender como ele pode viver em nós, como permitir e experimentar essa realidade. E esse estudo, pelo menos, iremos entender muito disso. Fora de Cristo lutamos, mas é só derrota. Como diz aqui em Pernambuco, não sei quantos de vocês conhecem essa expressão, dar murro em ponta de faca. Nele, nossa vitória é completa. Assim como em todas as coisas somos completos nele. Mas, não esqueça a expressão. É nele, não sem ele. Não fora dele, e não aonde ele não habita. Essa é a questão. Temos que aprender isso. O foco da mensagem de 1888 era esse. Por isso que Tiago White, anos antes, tinha um quadro muito famoso da igreja, que antes de Tiago White mandar fazer uma atualização, uma nova pintura, o quadro meio que isolava a figura de Jesus Cristo diante de tantas ilustrações que tinham ali. A figura de Jesus Cristo ficava ali
quase que de segundo plano. E depois, quando ele começou a entender isso, Tiago White, junto com Ellen White, ela disse que ela, junto com o marido dela, ela conseguia entender junto com ele. Por isso que ela diz, já faz 45 anos que eu venho tentando explicar isso para vocês, ensinando isso a vocês, mas vocês não estão entendendo. Ela diz coisas que eu e meu marido conversávamos juntos, e ele entendeu. E ele manda fazer um novo quadro, e no quadro Cristo é o centro. As coisas mudam. E nós perdemos Cristo de vista. Em parte, a culpa, infelizmente, é do evangelho evangélico. Esse evangelho que rebaixa o próprio Jesus Cristo, tornando Cristo um ministro do pecado. E infelizmente por isso. E por isso que muitos de nós, os que professam a verdade presente, até meio que tomamos uma certa repulsa nas mensagens que falam de Cristo. Mas por causa desse impacto negativo da figura de Cristo como alguém que fosse compactuante e conivente com o pecado. Mas esse não é o intuito dessa mensagem. Mas, porém, precisamos nos voltar para Cristo. Irmãos, continua o texto dizendo assim: então, como Satanás esgotou todas as tentações que ele conhece, ou possivelmente pode conhecer, e esgotou todo o seu poder na tentação também, o que ele é? Na presença de Cristo, o que ele é? Impotente. Esse é o nosso inimigo. E quando ele nos encontra em Cristo, o segredo está aí. E então tenta nos alcançar e nos atormentar, o que ele é? Impotente. Louve e magnifique o Senhor. Irmãos, temos que buscar isso na nossa vida. Esse tem que ser o objetivo principal. Não adianta a gente só se focar na aparência, nas reformas que são importantes, e essa mensagem não desconsidera, nem desmerece, nem descarta isso. Também não só se focar nos eventos finais, mas acima de tudo, no preparo genuíno, que só Cristo em nós é quem pode operar esse preparo. Veja, mas em todas estas coisas, somos mais do que vitoriosos, através daquele, de quem? De Cristo, que nos amou. Lê esse versículo com esse entendimento que estamos tendo. Pela fé, a verdadeira fé, que crê que essa mensagem, esse versículo aqui, e o que estamos lendo pode se realizar em nossas vidas, se a gente se firmar, se a gente realmente renunciar todas as nossos pensamentos negativos, negar o eu, e confiar, depender e se apoiar somente na palavra de Deus, a gente tem que crer que isso pode se realizar, por mais difícil que possa parecer. Porque realmente a dificuldade está em nós. E o próprio inimigo lança coisas e mais coisas em nossas vidas, para enfraquecer a gente a ponto da gente não acreditar nessas coisas. Mas isso aqui é uma promessa de Deus. Somos mais do que vitoriosos. Irmão, mais do que vitorioso significa que Satanás não tem poder algum. E, infelizmente, embora ainda esteja tendo poder sobre nós, nos fazendo cair em muitas coisas, e eu acredito nisso, mas temos que aprender a caminhar, essa caminhada de esperança, de fé e de pensamento positivo, de focar em Cristo, na mensagem dele e de clamar a ele, de que ele opere a vida dele em nós. Tá? Agora vamos ler vários textos do Espírito de Profecia e vamos nos encaminhando para o fim. Irá nos ajudar a entender algumas coisas. Preste atenção. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir, mediante o quê? A fé nele. Isso é incrível. Ele não teve qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir, mas somente pela fé nele, na palavra dele. Isso é tremendo. Isso significa que ele realmente encarnou na mesma natureza que eu e você. E o segredo não estava na natureza dele, como muitos querem fazer, tornando ele alguém com a natureza que não precisava de ajuda. Mas o segredo da santidade e pureza dele desde o ventre não estava na natureza dele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir. Isso antes da glorificação, viu? Se forem sujeitos a Deus como ele foi.
sujeitos a Deus como ele foi. Vamos mais. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma, de si mesma, como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado por sua especial natureza divina. Ele não veio adaptado, programado para não pecar. O segredo não estava na natureza, mais uma vez, não na carne humana que ele tomou, mas o segredo estava em Deus nele. Esse era o segredo. Pois se ele se encontrasse, pois ele se encontrava diante de Deus como representante do homem, e foi tentado como substituto e fiador do homem. E se ele tivesse a mesma natureza que Adão antes da queda, e Eva antes da queda, ele só poderia ser representante somente de Adão e Eva antes da queda, e não do resto do mundo. E então nos excluiria, mas não é isso. Inclusive incluiu Adão e Eva, porque eles pecaram. Então era necessário mesmo essa natureza para que ele então trouxesse a solução para ela. Se Cristo tivesse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se aproveitado desse fato e teria acusado Deus de ser injusto. Pois Satanás poderia dizer, ele venceu por conta disso. Nenhum ser humano tem isso e nem pode ter ao seu alcance. Assim é muito fácil. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre a humanidade. E só podia fazer isso da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem, prestando a obediência de um homem. Não com a força da carne, não dependendo da natureza carnal. Porque a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido a ideias errôneas acerca da natureza humana do nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o ser humano tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Isso muitos de nós têm feito, tornando Cristo um ser que nem era Adão antes do pecado, alguns até chegaram a esse ponto, e nem é Adão depois do pecado. Ele é um representante de uma raça que não existe. Vocês param para pensar, já pararam para pensar nisso? Agora, se ele tem exatamente a mesma natureza que eu, mas a solução não estava na natureza dele, estava em Deus nele, operando as obras como ele mesmo falou. Ele disse, eu de mim mesmo nada posso, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Aí então a gente entende o segredo da vitória e da perfeição dele, desde o ventre, porque desde o ventre ele já nasceu do Espírito. Nós, quando descobrimos que temos que nascer de novo do Espírito, já temos uma carga de pecados. E por isso que para a gente parece mais difícil. E muitas vezes a gente trata Cristo como que tivesse uma vantagem. Mas lembra que Cristo disse assim, porque aí é que está, o segredo está no poder de Deus. Quando ele disse assim, é necessário que aqueles que não forem como criancinhas, como essas criancinhas, nunca verão o reino de Deus. E por isso que ele diz, é necessário nascer de novo. E quando se nasce de novo, se nasce de Deus, se nasce do Espírito. E assim como você recebeu os atributos dos seus pais, dos seus parentes e da sua genealogia e da humanidade, quando você nasce, o nascimento natural, quando nascemos de novo, de verdade, o nascimento genuíno, que possivelmente poucos nesse mundo ainda experimentaram, quando se nasce de novo do Espírito, assim como se recebeu todos os problemas dos pais e da genealogia humana, se recebe também os atributos de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela habita no homem, quando ele nasce de novo, porque ela é quem faz ele nascer de novo. E isso é o poder de Deus, isso é um mistério. Por isso que Cristo disse assim, o Espírito ele age como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É um mistério. Você só tem que se submeter e ter fé.
e acreditar. Você não tem que ficar se perguntando os pormenores. Existem coisas que a gente não vai ter resposta nessa vida, mas a gente tem que acreditar. Ele concede sua graça e poder a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência requerida do ser humano, meus irmãos. O pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que se combine o poder divino com o agente humano. Ela disse aqui, a obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência requerida do ser humano. Qual ser humano? Ela continua o texto. O pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que se combine o poder divino com o agente humano. Irmãos, Cristo não era pecador, porque nenhum ser humano nasce pecador. Ninguém nasce com o pecado. Se você estudou sobre isso, se alguém aqui nesse estudo não estudou sobre isso, precisa estudar isso. Talvez tenha ainda essa dúvida. Mas veja, assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino, não da divindade dele. A divindade dele, lembre-se que lá Paulo disse em Filipenses que ele se esvaziou. Ou seja, ele ocultou a sua divindade. Isso é um mistério. A mente humana não compreende isso, por isso é o nome da série. Então, ele podia lançar a mão do poder divino para a natureza humana dele. Ele não veio ao nosso mundo para prestar obediência de um Deus inferior a um superior, mas como homem para obedecer à santa lei de Deus. Assim, ele é nosso exemplo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, mas o que o ser humano podia realizar mediante a fé aonde? No poder de Deus em toda emergência. Não se confiando em sua própria sabedoria, capacidade e experiência, e nem na de ninguém, e nem na metodologia humana, mas somente em Deus, e nos métodos de Deus e na palavra dele. O ser humano deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda tentação com que é assaltado. Isso é uma promessa de Deus. Ele mesmo pode realizar isso em nós. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé, irmãos, vocês notaram quantas vezes ela falou pela fé aqui nesse texto? Pela fé em Jesus Cristo. Antes, quando a gente começou a conhecer esses estudos, e a gente não conhecia a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de 88 propriamente dita, a gente lia esses textos, e essa frase aqui, pela fé em Jesus Cristo, passava despercebido. Aí você ia tentar fazer isso aí, tentar seguir o exemplo de Cristo, e o fracasso é certo. Porque aí você tenta do seu jeito. O Senhor requer agora que todo filho de Adão, filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. Ele não está falando de uma realidade experimentada somente na glorificação, mas ele está falando de que isso é possível, essa experiência de Cristo na natureza que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra ao céu e o ser humano finito ao Deus infinito. E é aí onde está a solução. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma forma que a humanidade pode guardá-los. Mediante a fé no Pai, em Deus e na palavra dele. E dependendo e permitindo que somente ele opere as obras dele em nós. O querer e o realizar, segundo a boa vontade dele. Deus estava em Cristo. Isso é muito importante. Ele mesmo falou isso, né? Dele mesmo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Deus estava em Cristo em forma humana e suportou todas as tentações pelas quais o homem é assediado. Em nosso favor, ele participou dos sofrimentos e provações da afligida natureza humana. Ele fez isso por você e por mim, para saber como nos ajudar. E para que você passe a confiar mais nele e, melhor ainda, totalmente e unicamente nele. E somente nele. Porque ele sabe, ele quer, e ele já está lhe ajudando. Mas busque mais ele. Seja mais íntimo dele, com respeito e temor, mas seja mais íntimo.
Se aproxime mais de Cristo, porque Ele nos ama muito mais do que tem sido falado para nós, do que a gente imagina. O Filho de Deus era, irmãos, esse texto é incrível, era submisso à vontade de seu Pai. Então não era a natureza humana dele, não era o eu dele fazendo, era a vontade do Pai, não era a vontade dele. E dependente de seu poder, ou seja, a força não estava, o segredo não estava na própria natureza. O segredo não estava na própria natureza. O segredo estava no poder, na dependência e submissão à vontade e poder do Pai. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus. Olha que incrível. Você já prestou atenção nisso? Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus. Irmãos, mais uma vez, eu vou sempre repetir essa frase, sempre que eu me deparar com algo desse jeito. Se com ele era assim, o que vocês acham que tem que ser conosco? Você acha que você pode alguma coisa? Você é capaz de alguma coisa que as suas obras te tornam santo ou justo? Lembre-se disso. Ele era vazio de si mesmo. Mas ele era vazio para quê? Para que o Pai totalmente. Por isso que a Bíblia diz assim, nele habitava a plenitude da divindade. Corporalmente, no corpo dele. Ainda habita, né? Que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar. Preste atenção nesse início aqui. Assim como, igual a tudo isso que você leu até aqui, como foi na vida de Cristo. Devemos nós confiar em Deus, para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. Que coisa incrível. Isso é esclarecedor. Cristo, o verdadeiro templo para a habitação de Deus, como nós estudamos, né, no estudo anterior, moldara cada detalhe de sua vida terrestre em harmonia com o ideal divino. Disse ele, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Assim, nosso caráter deve ser formado para a morada de Deus em espírito. Esse assim é igual a como foi com Cristo. É isso que significa. Por isso que ela diz assim. Certo? Ou seja, o mesmo que ocorreu com ele, o segredo da vida dele pode ocorrer na nossa vida. Porque não era da natureza dele, ele não veio adaptado, programado como um robô para isso. Mas é porque Deus estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo e operando as obras dele em nós. Certo? Seja qual for nossa posição, dependemos de Deus, seja qual for, que enfeixa em suas mãos todos os destinos. Ele nos designou nossa obra e nos dotou de faculdades e meios para ela. Enquanto submetermos a vontade à sua e confiarmos em sua força, não na nossa, e sabedoria e também não na nossa, seremos guiados por caminhos seguros, para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Inclusive, nos submetemos à sua vontade e confiarmos em sua força e sabedoria e não na de ninguém nesse mundo. Aquele, porém, que confia em sua própria sabedoria e poder, se está se separando de Deus. Essa é a imagem da besta. Ou melhor, a imagem da besta é o resultado, a consequência, o fruto disso aqui. Por isso que a humanidade vai confiar a salvação do mundo aos homens. Isso é triste. Mas isso vai sendo trabalhado de pouquinho em pouquinho. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, cumpre o desígnio do inimigo de Deus e dos homens, quando o indivíduo confia em sua própria sabedoria e poder, e não somente e exclusivamente em Deus, no poder da palavra dele. Mas o plano de Deus, delineado para a salvação do ser humano, previa que Cristo conhecesse a fome, a pobreza e todos os aspectos da experiência humana. Memorizem isso. Todos os aspectos da experiência humana. Ele resistiu à tentação, mediante o poder que o ser humano também tem à disposição. Irmãos, isso é esperançoso. Isso é muito esperançoso para nós.
Não era por algo particularmente, é algo particular nele, que nenhum ser humano poderia ter, mas era por conta da habitação de Deus nele. Era Deus nele. Era o poder de Deus nele. O mesmo poder que é capaz de fazer isso em qualquer um de nós. A nossa dificuldade é de como nos submeter, permitir, consentir, nos esvaziar do eu para que isso aconteça. E eu sei que isso é difícil. Ele se apoiou no trono de Deus. E não há homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio. Olha a palavra-chave mais uma vez. Pela fé em Deus. Eu já não sei quantas vezes a gente leu isso. Pela fé em Deus. Não através de métodos humanos e da sabedoria dos homens. Cristo veio para revelar a fonte de seu poder, a fim de que o ser humano não confiasse mais em suas capacidades desajudadas. Isso aqui é suficiente para a gente, para que você entenda a sua situação e para que nem eu e nem você nos coloquemos como a solução ou a esperança de ninguém, mas somente Cristo. E somente Deus e a palavra dele, e o caminho delineado por ele, e a palavra pura, não misturada com a ideologia e filosofia humana, e com a teologia humana, mas somente com a palavra, da maneira como o Espírito Santo consegue nos ajudar a compreender, de acordo com o que ele já revelou, com os marcos antigos que foi revelado para a nossa igreja e os pioneiros. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades do seu ser. Como é esse empenho? Que força é essa que temos que fazer? Qual é a nossa parte? Devem lutar de joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. Lutem de joelhos, pois você não tem força. Você pode até ir até certo ponto, mas uma hora vai travar. Uma hora para. Por isso que muitas pessoas, muitos de nós, chegamos a um nível e nos conformamos àquele nível. Porque é o limite da carne. A carne engana a gente. O próprio Satanás faz a gente se iludir, achar que já estamos bem. E a nossa experiência já está, assim, praticamente já quite com Deus, em dias. Mas é aí onde a gente se engana. Né? A luta de joelhos diante de Deus, clamando e rogando e reconhecendo a própria situação. Falta poucos textos. Os próximos textos são pequenos. Sua humanidade, a de Cristo, se constituía em tentação para ele, porque a carne tem os impulsos dela. A carne, ela tem os desejos, as paixões. A natureza inferior, ela passou a governar a natureza superior. Os sentimentos, as paixões, o apetite, os impulsos da carne passou a governar a razão, o juízo. E quando Cristo encarna, que Deus está nele desde o ventre da mãe, através do Espírito, a mente de Deus está ali, esses impulsos são colocados sob controle, sob submissão. Por isso que o homem precisa nascer de novo, para que a mente, inclusive um dos estudos, ou mais de um, na verdade, será sobre como receber a mente de Cristo. Essa mente, ela submete a nossa natureza inferior, ao poder e à mente de Deus, fazendo com que a vontade de Deus, ela imobilize os desejos da carne, aniquile, inabilite os desejos da carne. Esse é o segredo de Cristo. Somente confiando no Pai é que ele poderia resistir às tentações. Interessante, né? Ele andou pela fé, irmãos. Assim como nós devemos andar pela fé. Isso aqui, irmãos, passou muito tempo para a gente entender. A gente lia esses textos sobre a natureza humana de Cristo, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado, mas isso aqui, até entender o que é fé, a gente realmente, e ainda entendendo, a gente ainda continua a nossa luta. Mas isso é uma realidade, porque Deus assim disse. E isso é o que Ele quer que a gente experimente. Pois Ele mesmo é capaz de cumprir isso em nós. Então, recorramos a Ele. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador estava escondido. Não era o poder da divindade dele, era o poder da divindade do Pai. Para mostrar ao universo e à humanidade
o que o homem podia viver e experimentar se permitisse que Deus totalmente e exclusivamente operasse a vontade e o querer dele e as obras dele na carne humana, nessa carne que eu e você temos. Porque se você acha que nessa carne Deus não é capaz de operar as obras dele, então você não conhece o Deus da Bíblia. Você está inferiorizando Deus, está tornando ele incapaz. Estamos diminuindo a capacidade de Deus, porque é assim que ele nos ensina. Em sua natureza humana, dependendo do poder de Deus, ele foi vitorioso. Essa é a verdade. Em sua natureza humana, ele sentiu a necessidade de ser assistido pelos anjos celestiais, assim como eu e você. Sentiu a necessidade do auxílio do seu pai, como nenhum outro ser humano jamais sentiu. Ele sofreu muito por conta dessa natureza humana. Era necessário para que ele soubesse nos socorrer. Como nosso substituto e nosso resgate, sentiu cada espasmo de angústia como jamais sentimos. Ele sofreu ao ser tentado. Essa é a realidade de Cristo. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Não na força que existia na natureza dele, por ser a mesma natureza de Adão. Por mais que ele tenha nascido com a mente de Deus, mas era a mente de Deus subjugando a mente carnal. Esse era o segredo dele, porque ele já nasceu do Espírito. E ao nascer do Espírito, Deus já estava ali, operando a vontade dele naquele corpo humano. Não fosse pelo poder que Deus lhe deu, ele não teria resistido aos assaltos do inimigo. Na natureza humana dele, somente dependendo da natureza humana, da humanidade que ele assumiu, ele não teria resistido. Era por causa de Deus. Lembrem-se, ele disse, eu de mim mesmo nada posso fazer, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Lembrem-se sempre disso. E a gente encerra novamente com esse texto, para ficar bem fixo na sua memória. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, as minhas e as suas, todas. Você não pense, não tenha vergonha, não ache que ele não pode lhe perdoar e lhe ajudar, seja no que for. Tire isso da sua mente, não deixe ninguém colocar isso na sua mente, pois ele é capaz de lhe ajudar em tudo e ele vai lhe ajudar se você recorrer a ele. E ele quer que você recorra a ele. Seja honesto com ele. Não se preocupe. Ele não vai lançar no seu rosto. Ele não vai lhe humilhar. Irmãos, nossas necessidades e onde está a força das nossas tentações, tudo isso ele conheceu por experiência. Pois foi tentado em todos os pontos como nós. E aqui diz assim, estás tentado, ele te livrará. Lembre-se disso. Estás fraco? Lembra que quando Paulo disse assim, eu me glorio na minha fraqueza, porque quando estou fraco, quando eu reconheço, quando eu assumo que realmente eu sou fraco mesmo, é que o poder de Deus me fortalece. Somente aí, quando eu acho que eu sou alguma coisa, que eu tenho alguma força, aí é uma disputa com Deus. E aí, meus irmãos, o inimigo assume. Então, estás fraco? Não se preocupe. Reconheça, não tenha vergonha. Ele te fortalecerá. És ignorante? Não se preocupe. A Bíblia diz que Laodiceia é cega, é ignorante. Diz que nós não sabemos, o próprio Jesus Cristo diz, vocês não sabem quem são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus Cristo disse, vocês não sabem. Então, se você acha que você sabe alguma coisa, você está dizendo que Jesus Cristo está mentindo. Mas nós não sabemos o quanto nós somos isso. E és ignorante, ele te esclarecerá. Estás ferido, ele te há de curar. Então, meus irmãos, se apossem pela fé dessa esperança, dessas mensagens, de tudo isso que Deus tem para nós. Iremos continuar o estudo na próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Iremos abordar mais sobre como Cristo, como Deus agia em Cristo, como ele se submetia ao Pai, de maneira mais prática. Iremos entender como que ele recebeu os pecados de toda a humanidade, como isso afetou ele. Então, irmãos, se vocês querem entender melhores essas coisas,
e como Ele nos entende, de maneira mais profunda, muito mais profunda do que você imagina. Acompanhe o restante dos estudos. Esteja conosco nos próximos estudos. Orem a Deus por nós, para que a gente possa continuar essa jornada. Que Deus possa estar abençoando vocês. Agradeço a vocês por terem ficado até aqui, nesse estudo conosco. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tenha, de alguma maneira, fortalecido a fé de vocês, fortalecido a esperança, o desejo de buscar mais a Cristo. E eu recomendo, estudem mais o Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, no Deserto da Tentação, o maior discurso de Cristo, Parábolas de Cristo, como nunca antes. E esses livros das mensagens de 88, que são tremendos, que vão nos aproximar demais e nos ajudar a estar na presença dele e ele em nós. Que Deus abençoe. Esse é um momento que nós iremos fazer uma oração, e aqueles que tiverem alguma questão, alguma pergunta a fazer, de maneira breve e objetiva, em cima do que a gente passou, lembrando, a gente só começou, então talvez a sua dúvida, eu ainda vá abordar ela mais para frente, e de maneira mais esclarecedora, com mais tempo. Mas mesmo assim, a dúvida que você quiser, dentro do que foi dito hoje, lembrando também que eu não vou sanar todas as suas dúvidas, pois eu não sou o dono da verdade e nem da razão, certo? Então, assim como vocês, eu também tenho minhas dúvidas. Somente Deus pode sanar. Mas aquele que eu puder ajudar, estarei à disposição. Então, aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos fazer uma oração nesse momento, para a gente encerrar, e passar um tempinho aqui, não sei até que horas, a gente vê aqui o horário para vocês. Se tiver também, se alguém quiser falar alguma coisa, também se não tiver, a gente encerra por aqui mesmo, tá? Então, vamos lá, aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, somos gratos, meu Deus, por essas verdades. As verdades, muitas delas ocultas, estavam sendo omitidas de nós por tantos e tantos anos. E agora o Senhor mesmo se encarregou de trazê-las à tona, para nos fortalecer e nos aproximar mais ainda do Senhor, porque o Senhor nos ama muito. E ainda não temos aprendido esse amor na prática, porque temos resistido. Temos ainda muita dureza de coração e incredulidade em nós mesmos. Ainda acalentamos muito mal em nós. Nos ajuda, meu Senhor eterno, a permitir que o Senhor remova essas coisas de nós. A permitir que a experiência de Cristo se realize em nós. Que possamos depender mais do Senhor, do teu poder e da tua palavra. Pela fé, nos fortalece, nos ajuda, nos encaminha cada vez mais nos teus caminhos, na tua verdade. Nos esclarece e que teu Santo Espírito atue poderosamente na vida de cada um dos que estão aqui, nos preparando para tudo que está por vir, pois será pior do que imaginamos. E somente o Senhor em nós, guardados pelo Senhor, é que poderemos resistir. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando a cada família, cada pessoa que está aqui, cada lar, em seus lugares. E teu Santo Espírito continue nos guiando em toda a verdade. Obrigado por essa oportunidade, pela vida de cada um dos que estão aqui. Abençoe a todos eles e os livre os guarde do mal. E ajuda a cada um dos que estão aqui, meu Deus, a todos nós, a buscar mais na tua presença, mais da tua presença em nossas vidas, por meio da tua palavra, da oração e da submissão ao Senhor. Sei que, meu Deus, que ainda temos falhas muito sérias, mas tem misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos continuar. Que tudo isso seja para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.